E aí, pessoal, de volta já. Vamos tratar de mais um outro assunto. Alguns dias atrás, houve o Fórum de Investimento União Europeia-Brasil. Fórum esse organizado pela Apex, Agência Brasileira de Exportação e Investimento. É uma agência que foi feita única e exclusivamente para exportar tudo aquilo que o Brasil produz, né? Só produz commodity, então só vai exportar commodity a troco de banana para europeus e norte-americanos, como sempre. É extraído em abundância, vendido por um preço muito baixo, só quem vende tem o lucro. Não vou ser injusto aqui, porque o governo morde grande parte disso, mas infelizmente, em termos de soberania nacional, em termos de desenvolvimento, não soma nada ao nosso país. Apesar de a questão do agro, ela já está muito, no Brasil, ela é muito desenvolvida. Ela tem questões assim de desenvolvimento no plantio, questão de variedades de produto, o modo como se planta, tem uma variedade de pontos onde o agronegócio brasileiro ele é de primeiro mundo. O estudo, a aplicação para melhor lavoura, melhor safra, o cuidado com os animais para você ter ali o melhor corte de carne, a melhor carne, a qualidade dela, a proteína, né, não só a que fica no Brasil, mas principalmente a que é exportada. Isso aí você não pode negar. O agro, apesar de não ser aquilo que poderia ser, muito mais moderno, muito mais preparada, com muito mais qualidade, com uma gama muito maior de produtos, né? O beneficiamento deles, né? A melhoria, envolver outros processos, outras indústrias nesse meio, para a gente ter valor mais agregado, para a gente desenvolver funções e desenvolver trabalhadores nessa área que ganhariam bem mais, né? Influenciaria a tecnologia muito mais forte nesse setor. E o Brasil seria assim a primeira grande potência no agro em tudo, tudo. Somos fortes na questão da proteína animal e na soja, mas isso aí somente na questão da matéria-prima bruta. Se nós intensificarmos, se o Brasil intensificasse, né, houvesse mais investimento, houvesse um acordo entre governo e produtores, o Brasil seria o primeiro do mundo em tudo com relação ao agro, seja na área em questão de lavoura, seja na área de gado de corte e proteína animal de um modo geral. Pela extensão do nosso país, pela qualidade da nossa terra e pela qualidade dos nossos produtores. Mas, infelizmente, há uma briga entre produtores e governo. Como já foi falado, novamente eu menciono, há canais de maior capilaridade, canais mais importantes que já mencionaram isso, e eu estou mencionando também e vou mencionar de novo. Nosso maior parceiro comercial para tudo, inclusive no agro, é a China. E ainda assim, o brasileiro critica extremamente a China por conta do que houve dos Estados Unidos, da história que absorve dos Estados Unidos. Mas vamos lá, vamos ao assunto principal aqui que me revoltou. Alguns dias atrás, essa Apex, né, através desse fórum de investimento União Europeia-Brasil, com olhos às terras raras, né, do Brasil, ela trouxe diversas empresas, ou melhor, diversos aproveitadores, né, surrupiadores dos recursos naturais brasileiros. Essas empresas não estão chegando agora, elas já estão no Brasil há muito tempo, já atuam no Brasil há muito tempo. A legislação muda, agora vai ter, com a questão das terras raras, as coisas mudam um pouco de figura. O valor a ser pago por essas empresas para estar aqui em solo brasileiro, com certeza vai ser um diferencial, vai ter muito acordo, vai ter muito dinheiro depositado em contas, né, diferentes aí, que não as oficiais. Bom, a gente já sabe muito bem como funciona isso, né? Ah, tem uma empresa chamada Mining Minerals. Ela é uma empresa australiana especializada na extração de minérios nas terras raras. Essa empresa já está localizada na região de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Região famosa, muito conhecida, né? Pelas suas termas, né? Pelas águas termais ali, com efeitos de
o pessoal usa como terapia, como um método para cura de enfermidades no corpo, né? Tem pessoas que até com câncer visitam esses locais para um tratamento diferenciado, seja ele por indicação médica ou não, o simples fato dessa prática, né? Muitas pessoas se sentem bem, desenvolvem uma melhora, nem que seja pelo menos mental, né? Mas enfim, eu não vou entrar nesse detalhe, não estudei a ponto de passar todos os dados das águas termais, vocês já conhecem, todo mundo que já conhece, se quiser faça uma pesquisa, mas eu quero dizer que isso aí movimenta um mercado muito grande, né? Tanto no turismo quanto na área da saúde, e é uma região onde a aplicação, né, das águas termais aí, da região de Poços de Caldas, assim como tantas outras, ela tem um papel muito importante na economia, nessa economia específica aqui no Brasil. Economia, principalmente na economia local, de quem lida direto com essas fontes. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: essa empresa, Mining Minerals, ela atua com a extração de minérios para a produção principalmente de motores elétricos. Hoje, com a tentativa de mudança de chave, né, para tudo elétrico e outros componentes aí, que não seja o petróleo, isso virou um grande nicho, um negócio para grandes investidores, né? Apesar de que vai demorar muito ainda para que o mundo consiga sobreviver apenas com energia alternativa, a dita energia limpa, que não seja o petróleo, né? Vai demorar bastante. Ainda o petróleo é o principal e ainda vai demorar algum tempo para acabar, apesar das previsões, né? Mas se realmente fosse acabar amanhã ou daqui 30 anos, como alguns dizem, Estados Unidos, todos os países europeus não estariam tão de olho em reservas de gás na Rússia, né? Pô, tá tendo guerra, conflito Rússia-Ucrânia, que coincidência. Mas enfim, conflitos na Rússia com a Ucrânia, o território russo é recheado de gás natural, gás que eles exportavam para a Europa e hoje foi cortado devido a esse conflito, né? Que foi promovido pelos Estados Unidos, né? A tal guerra de procuração para a Ucrânia. As fontes de petróleo que tem tanto na Venezuela quanto no Brasil, no Oriente Médio, enfim, é horrível, é, acaba com a natureza, como dizem eles, mas a Petrobras está aí, é prova disso, é prova da competência de que é possível fazer extração de petróleo com controle, com sério controle ambiental, mas eles torcem o nariz, né? Quem quer a troca, né? De chave, que é a energia limpa, mas eles adoram os benefícios do petróleo e continuam usando do petróleo e vão continuar durante muito tempo. O petróleo que eles não têm, eles compram na Rússia, por debaixo do pano, apesar das sanções. Todo mundo sabe. A Rússia vende para outros países e esses outros países levam até os Estados Unidos e a Europa. Nunca parou de ser feita a exportação. Apesar das sabotagens, apesar de drones caindo em refinarias russas, enfim. Mas voltando. Essa empresa está em Poços de Caldas com um projeto chamado Projeto Colossus, para a exploração das terras raras naquela região. Ali tem uma terra chamada de argila iônica, uma terra mais mole, mais fácil de ser trabalhada, mais fácil de extrair dali os minérios, onde no refino não é necessário o uso de ácidos e de tratamento em altas temperaturas. Assim como na extração, o simples uso de solventes, né, solventes salinos, você consegue fazer a separação do minério da terra, por ser essa argila iônica, né, esse é o nome que se dá. O problema é que ele está ali pertinho das termas, né, da região de Poços de Caldas. O grande problema nessa região é que tanto essa lavagem da terra para obter o minério com o uso de soluções salinas, eu falei solventes salinos, mas enfim, das soluções salinas, ele vai ser uma quantidade muito grande, uma quantidade enorme dessas soluções para que seja feita essa lavagem. E a extração em si também, ela será bem agressiva. Tem que se ter um controle excessivo, um controle bem forte com relação à área de escavação desse minério, porque pode interferir, pode agir, pode infiltrar
a solução nos reservatórios, né, que são aquíferos, né, são águas subterrâneas de alta qualidade, águas puríssimas, limpas, né, águas minerais, termais. Então, há o risco da contaminação por parte dessas soluções e há o risco da mistura da terra, daquela terra onde há os minérios, dentro, na região onde tem a água subterrânea, nesses aquíferos. Qual que é o X da questão? Ah, essa empresa Mining Minerals, eles têm poder, eles têm força com relação à influência dentro do nosso Congresso, dentro do nosso Senado, porque eles sempre têm as bancadas, né? Eles sempre têm, não estou dizendo que eles têm especificamente uma bancada, é bem provável que tenham, mas enfim, eles podem ter políticos que vão votar a favor deles, vão seguir o conselho das ONGs, as malditas ONGs, que tanto atrapalham o Brasil, tanto defendem que esse tipo de terra seja explorada por empresas estrangeiras e que no Brasil não há condições de fazer isso. E aí a gente já vai entrando nos absurdos. Por quê? Isso é especificamente o que essa empresa quer. Ela quer interferir operacionalmente, no controle ambiental e principalmente na regulamentação. Mas, porra, como assim na regulamentação? A regulamentação que deve fazer são os órgãos específicos responsáveis brasileiros que tratam disso. Mas vejam, eles têm poder para isso, eles têm ali o poder das ONGs, eles têm o poder da Marina Silva, eles têm o poder dos seus parlamentares aqui, digo, os parlamentares que também defendem a mesma visão que eles, né? Veja, em vez do parlamentar defender a visão, o processo, o projeto, não existe projeto brasileiro, é verdade. Poxa, que pena. Ninguém pensou num projeto, não tem um projeto ainda. O governo Lula tem, né? Mas o projeto deles é entregar tudo. Tudo a preço de banana. O maior parte do que seria em termos de dividendos vai para o bolso deles, especificamente deles, da turma deles. Se fosse o governo Bolsonaro, seria a mesma coisa. Enfim, qualquer um deles está ali no mesmo barco. Então veja, o intuito dessa Mining Minerals é interferir em tudo no que diz respeito na regulamentação, na extração, no refino desses minerais riquíssimos, caríssimos, importantes para todas as grandes indústrias aí que fabricam tudo em termos de componentes eletroeletrônicos, de transmissão, ímãs, toda a parte de engenharia de alta tecnologia. Só pesquisem lá depois para ver os minérios da região e o que pode ser feito com eles. Essas terras que são compostas por essa tal de argila iônica e os minérios ali encontrados, até agora, além da China, o Brasil é o maior, é a maior reserva desse tipo de mineral. No caso, ele é o segundo, então, né? A China é o primeiro, o Brasil até então é o segundo com a maior reserva. Então veja a importância disso. A China, diferente do Brasil, por isso que está todo mundo indo do Brasil. A China, diferente do Brasil, como a China é o bicho-papão, né? De novo, a China, olha as narrativas, é o bicho-papão comunista oriental que está vindo tomar tudo. Eles estão lá com as terras raras deles. Quem tem o direito de extrair e processar, beneficiar e exportar tudo prontinho são as empresas deles. É controlado, é controle estatal, pode até ter algum envolvimento privado. Não cheguei a pesquisar esse ponto, mas assim, o que eu sei é que até certo ponto a empresa privada pode atuar ali, mas sob uma forte legislação dos direitos das terras e dos recursos do governo chinês. Por isso que a China é o que é hoje. De novo, por mais que você não goste, odeie, torça o nariz para o chinês, eu ainda não entendo por que essa raiva que você tem do povo chinês. Eles são os maiores exportadores de tudo, os maiores produtores de tudo no mundo inteiro. E o Ocidente ajudou a China a chegar nisso. Então, daqui a pouco eu vou chegar lá. Mas voltando para Poços de Caldas, voltando ali para os minerais ali, para argila iônica, né? Nomes que até então nem eu tinha ouvido falar. Então, pesquisando, vendo as notícias, eu peguei muito disso no portal Poder 360, algumas outras pesquisas que eu fiz livres aí na internet, pontos de vista de outras pessoas especializadas e o meu ponto de vista, é claro. Então, voltando a falar. Essa empresa, Mining Minerals, fazendo atuando com a extração desse minério, eles vão ter poder de regulamentar não só a questão da exploração
do material extraído dali. Eles vão ter, como eu falei, o aval das ONGs, é uma empresa internacional com. Aí vem outra coisa, outra pegadinha. Com 1 milhão de certificados que eles mesmos criam lá no exterior, certificados internacionais, as ISO, né? ISO 9000, ISO 9 milhões, 9 bilhões, 9 caralhões, o que quer que seja. Tudo isso aí que eles criam para dizer que eles são gabaritados para fazer. E nós não. Porque nós somos terceiro mundo, a gente vai fazer cagada. Então, eles vão conseguir extrair, beneficiar, vão regulamentar não só a questão ambiental, operacional, o uso da região, e vão interferir também na questão das reservas de água, dos aquíferos, da água subterrânea. Esse recurso importante que a gente tem. Vejam o caso de Mariana. Houve, enquanto ela era nacional, não teve nenhum grande problema. Depois que ela passou a ser privada, nós vimos pelo menos dois casos de desastre pela incompetência deles e por subornar os órgãos de fiscalização e deixar passar batido, e aconteceu o que aconteceu. Vocês acham que com essa empresa australiana vai ser diferente? Lá em Mariana, lá em Mariana, lá na Vale do Rio Doce, a outra cidade não me recordo, mas onde teve os desastres, o vazamento de todo aquele detrito oriundo da extração, é uma empresa canadense. Então, contaminação de rio, das lavouras, de animais, pessoas da região, há casos de pessoas da região que desenvolveram câncer, desenvolveram doenças de pele, entre outras coisas, né? Que acontece quando você faz esse tipo de extração, porque, inclusive, em extração mineral há sempre a presença de material radiativo. Depende da intensidade, pode ser mínimo, pode ser médio, enfim, não sou especialista na área, estou falando o que tem e o que eu vi de outros especialistas em pesquisa que eu fiz resumidamente para trazer a questão aqui do ponto de vista de soberania nacional e de uso dos nossos recursos. Então, voltando, se você quer se aprofundar mais, então vai lá e pesquisa. Para de ver merda na TV, para de ficar vendo novelinha, TikTok e todo esse absurdo e vá pesquisar, né? Para complementar isso que eu tô falando. De repente, se você tiver um ponto para pôr aqui nesse vídeo, questionar, coloca aqui que a gente discute, beleza? Mas voltando, veja o absurdo, o tanto de poder que essa empresa da Austrália vai ter numa área de terra tão importante do Brasil. Vocês lembram que no primeiro vídeo, foi o primeiro vídeo, se eu não me engano, eu falei daquela faixa de terra de Matotiba, né? Uma área extensa que é vista pelos estrangeiros como uma mina de ouro. Não só com relação à produção de alimentos, que eles vão produzir e mandar atuar comercialmente, vão ganhar muito, mas eles vão ter uma reserva de alimentos para eles vão pegar o melhor para eles, exploração do trabalhador local, perdendo suas terras, um pouquinho de doutrina Oak e inclusão, que está dentro da agenda ESG, a agenda também do Partido Democrata Norte-Americano, para fazer com que o pessoal pare de brigar pelo que é importante e entre em picuinha besta da quarta série, entendeu? E essas terras da região de Matotiba que eu falei anteriormente, mais da metade das localidades estão ali inclusas regiões que têm grande reserva de minério, né, das terras raras, os minérios importantes para essa construção, para essa exploração, para a criação de produtos aí de alta tecnologia, esses que eu mencionei agora há pouco. Pesquisem também sobre isso. Então veja, em Poços de Caldas, essa empresa já atua, né, ela já está aqui, e quando teve esse fórum, União Europeia-Brasil, sobre terras raras, o CEO dessa empresa, um tal de Rafael Moreno, brasileiro, né, cara, mas não dá nem para falar que esse cara é brasileiro, é um desgraçado, é um cretino, porque é o tipo de pessoa que você tem que prender ou mandar para fora. Ele que vai para a Austrália, fique lá, não venha para cá. Muda seu nome, usa um nome aí anglo-saxão, fique lá na Austrália, fica servindo aos seus patrões aí, não precisa vir para cá. Aí ele pega e fala assim: o Brasil tem que ter paciência, o Brasil não tem que querer
tratar, beneficiar, entrar na parte de refino, de beneficiamento dos recursos naturais, porque o Brasil não tem capacidade. Então, veja, ele quer deixar a melhor parte da extração, a parte mais rentável, a parte que vai render mais dinheiro, né, para o cofre brasileiro, ele quer deixar para que eles façam isso. A extração pode ser nossa. Trabalho braçal, bruto, pesado, né? Que vai envolver nossa mão de obra, nossos trabalhadores. Um monte de trabalhador vai se fuder lá. Tem que ver a questão de segurança do trabalho, questão ambiental, né? Porque vão trabalhar de qualquer jeito. Eles vão querer produtividade, extrair ao máximo, né? Exportar ao máximo para eles. Eles vão comprar tudo, vão beneficiar e depois vão vender, além do Brasil, para outros lugares do mundo inteiro, no preço deles. E a gente que se foda. Então, vai ser desse jeito. A gente só vai trabalhar com extração. Apesar do que eu comentei de extração e refino ser um pouco mais simples do que em outras terras que não sejam da argila iônica. Lembra que eu falei? Solução salina para extração e para lavagem, né, para separar o minério da terra. E o processo de refino ele não necessita de ácidos e não necessita de um processo com altas temperaturas. Então veja, apesar de ser entre aspas fácil, nada é fácil, né? Mas assim, para quem está na área, é entre aspas mais simples. Mas veja, apesar disso, ele na visão, ele não falou com essas palavras, mas o que ele quis dizer ali, seus trouxa, vocês são burros e vocês não conseguem fazer isso. Aí eu pergunto para vocês, para um país que tem Petrobras, Embraer, a Vale do Rio Doce quando era nossa, CSN quando era nossa, e tantas outras empresas aí que são orgulho para o nosso país e foram também orgulho, porque infelizmente fecharam, né? E outras infelizmente vão fechar, porque é esse o toque de caixa desse governo e dos anteriores. Cara, é vergonhoso, é ridículo. Nós temos profissionais de grande qualidade formados aqui no Brasil que poderiam encabeçar e ir à frente disso. Mas e cadê? A gente vê um filho da puta desse, desgraçado, colocando a perder os nossos profissionais, o nosso país, a nossa soberania, porque nós não somos capazes de produzir. Veja, a partir da década de 50, de novo, caso da China. Você não gosta da China? Foda-se. Você não gosta de chinês? Foda-se você também. Não tô nem aí. Por mais que você odeie, a China hoje é o maior país em termos de tecnologia, de produção, de tudo. Alta tecnologia, coisa que a gente poderia também estar ali. Não digo estar igual, mas a gente ia estar ali, ó, próximo deles. Por quê? Na década de 50 ainda, Mao Tse Tung, ele estatizou todas as empresas voltadas para a área de mineração, extração, processamento, siderúrgica, metalúrgica, enfim. Isso daí, no início, claro que não foi fácil, porque eles estavam entrando nesse ramo naquela época, na década de 50, no início da década de 50. E isso ele tocou até o final do seu governo. Na década de 70 entrou Deng Xiaoping, ele viabilizou a vinda da chegada das empresas de fora, as empresas principalmente da Europa e Estados Unidos. Os norte-americanos e europeus olharam aquilo com, nossa, que maravilha, agora a abertura, apesar de ser um governo comunista, Deng Xiaoping abriu para que essas empresas fossem para lá, né? Mas tudo sob o olhar, a fiscalização chinesa, né? Forte, firme ali. Não é igual que no Brasil, que aqui o gringo faz o que quer, caga na tua cabeça, você dá risada, agradece e pede mais, né? E o governo é isso aí, caga nesse otário, mas também cagam no governo. É mais ou menos desse jeito, né? Cambada de filha da puta. Mas voltando, europeus e norte-americanos vão para a China com suas empresas, e por mais que eles falem, ó, a China é um país opressor, é uma ditadura, é um regime, então por que eles estão indo para lá? Você entende? Eles estão indo para lá, estão criticando a cultura, o país, o estilo de governo, mas eles também estão se aproveitando. Eles estão montando as empresas lá e pagando centavos por hora de trabalho do cidadão chinês. Por isso que o chinês trabalha tanto, daquela época trabalhava tanto, horas e horas a fio. Pai, mãe, filho, a família inteira trabalhava. Final de semana, feriado, dia e noite, enfim. Isso sempre aconteceu lá naquela época. Só que esse foi o plano chinês. Esse foi o plano de movimentar a economia de um país gigante e um povo gigante, aprender como os ocidentais faziam, pegaram todas as tecnologias, as técnicas, pegaram gente de lá e trouxeram para a China, e aí
tiveram um tratamento diferente, porque ensinaram os chineses a fazer, e hoje a China é o que é. Claro, então eu digo, começou lá na década de 50, mais de 50 anos atrás, e olha o que é hoje. Por que, que o Brasil não fez do mesmo jeito? Por que, que ele não manteve a pegada de desenvolvimento como foi feito no período de Getúlio Vargas e no final do regime militar do final da década de 60 até o meados de 80 ali, comecinho dos anos 80 na verdade, né? Então veja, é, esse cara ele quer perpetuar o nosso atraso. Na verdade, nem perpetuar o nosso atraso, ele quer que a gente venha regredir mais ainda, né? Até, se for possível, o estado de homem da caverna, simplesmente força bruta, extração bruta, e entregar tudo para eles a troco de banana. E vai ser a troco de banana mesmo, né? Que nem proteína animal a gente vai poder mais comer. Então, gente, esse é o tipo de gente que tá. Repetir, né? Então, gente, esse é o tipo de pessoa que a gente tem que aprender a ter nojo por causa desse tipo de postura que deixa o Brasil, o país abaixo de nada. Pessoas que sabotam o nosso país. São pessoas a serviço única e exclusivamente do seu patrão gringo, seja europeu, norte-americano e de todos os outros países parceiros que compactuam com o mesmo estilo. E, claro, para o próprio bolso dele, né? Esse cidadão aí, CEO dessa desgraça dessa empresa. E o Brasil cada vez mais retrocedendo, caminhando para trás, e a gente está perdendo o foco, perdendo a noção, perdendo a visão de um país que poderia estar muito melhor, desenvolver muito mais, dar um futuro bem melhor para todo mundo, para seus filhos, e infelizmente esse é o quadro geral. Como eu falei, para as eleições desse ano, tá muito difícil. A gente tem dois candidatos aí canalhas que não, todos os dois já aprovaram, né? O pai de um e o que no caso o Flávio Bolsonaro nunca foi presidente, mas o pai dele foi um lixo. Ele com certeza vai ser a mesma bosta. E o atual, né? O Lula, que, enfim, como eu já falei, infelizmente votei nessa merda, me arrependo amargamente, mas fui enganado com a maioria de vocês que também votou. E não passo pano nem para ele, nem para a família Bolsonaro e nem para nenhum dos outros ali, as seclas ali que seguem a mesma linha de governo, a mesma linha de pensamento, que na verdade não tem pensamento nenhum, né? Só saquear, surrupiar o Brasil em benefício próprio e entregar para os gringos. É isso. Gente, deu 27 minutos, vou parar por aqui. O vídeo deu um tempinho legal, né? Fiz dois. Tá bom por hoje. Logo farei mais vídeos, né, pegando mais assuntos aí, variar o máximo possível aí para diversificar os assuntos com relação ao Brasil, soberania, nacionalismo, trabalhismo. Vamos pegar aí geopolítica, beleza? E dá o joia, segue o canal, compartilha e vamos discutir um Brasil melhor para todo mundo, beleza? Até mais, valeu.